Olá, pessoal. Essa aula, né, que é composta pelos slides e pela minha gravação, ela foi pensada justamente para ajudá-los a compreender a influência da psicanálise nas produções da terapia ocupacional das décadas de 50 e 60, que fizeram uso da psicanálise, né? Então, eu vou começar. A obra que eu utilizei, a principal obra, foi a do Charles Brenner, que se chama Noções Básicas de Psicanálise. É um livro aí antigo, de 1987, mas ele é bastante claro, inclusive para deixar a entender, levar a entender o que é que esses terapeutas ocupacionais tinham acesso e tinham uso naquela época, né? E como que eles foram pensando a terapia ocupacional e principalmente o uso das atividades naquele momento. Então, se a gente for pensar na origem da psicanálise, Sigmund Freud, né, foi o seu criador no início do século XX também, por meio de observações de fenômenos e busca de um ordenamento e de explicações teóricas. Como eu vou ressaltar daqui a pouco, o Freud ele era um cientista, na verdade, né, com formação em neuroanatomia e em neurologia. E então, assim, a formação dele se deu a partir do método científico e é dessa maneira que ele vai se colocar também frente aos novos fenômenos que ele estava observando. Mas eu vou deixar claro aqui duas hipóteses que foram as primeiras grandes hipóteses da psicanálise, né? A primeira é que se chama determinismo psíquico ou causalidade psíquica e que vai dizer que cada evento psíquico é determinado pelo evento que o antecedeu. Então, que não haveria uma descontinuidade da vida mental ou uma aparente descontinuidade. Algo acontece e não tem nada a ver com coisas vividas anteriormente, né? E que então, sempre que a gente observa um fenômeno psíquico, emocional, não é? Perguntas têm que surgir. Então, o que provocou isso? Por que isso aconteceu no que se refere à vida psíquica? E a segunda hipótese é de que a consciência ela é um atributo excepcional e não comum aos processos psíquicos. O que isso quer dizer? Que os processos mentais inconscientes são de grande frequência e significado no funcionamento mental. Então, na verdade, antigamente, aqui eu já estou no slide 3, né? O que você tinha como método para o estudo dos processos mentais? Naquela época o estudo era indireto, era a partir do que se tinha, do que se via, como expresso pelo comportamento, pelo que a pessoa dizia. Eu não tinha um processo como hoje, e mesmo assim bastante questionado. A gente tem, por exemplo, as ressonâncias magnéticas funcionais, onde você vê o que está acendendo em cada parte do cérebro quando a pessoa é exposta a determinados estímulos, né? Então o Freud, naquela época, foi estudar com Charcot e depois com Breuer, que também teve várias influências na medicina do início do século passado, mas então eles atendiam principalmente mulheres, era uma grande população que sofria das neuroses mentais, né, das doenças mentais na época, e então eles utilizavam, né, Freud aprendeu com Breuer a utilizar a hipnose para favorecer com que a pessoa recordasse a experiência e a emoção associada ao que havia conduzido ao determinado sintoma histérico. Sintoma histérico, pessoal, era muito comum as mulheres, principalmente, desenvolverem paralisias sem que houvesse uma causa orgânica, principalmente paralisias ou outros sintomas no corpo, sintomas somáticos, mas que não havia uma causa orgânica específica, né? Quando Freud ele se livra, né, ele abandona a hipnose, porque na verdade ele vai perceber
que não havia uma eficácia desse método para resolver o problema dessas paralisias, que não eram paralisias causadas por lesão. E aí, nesta tentativa de se aproximar do que é inconsciente, né, que é justamente aquela segunda hipótese, né, que a gente viu no slide 2, no anterior, de que a consciência ela é muito pequena dos nossos processos mentais. A grande quantidade de coisas que ocorrem conosco, né, no nosso psiquismo, são processos inconscientes. Então, para tentar barrar um pouco a consciência, de não permitir que a experiência e a emoção associada ao fato que fez com que o sintoma aparecesse, porque isso era muito bloqueado, as pessoas não tinham acesso, né, com alguma facilidade. Então ele propõe e descobre que o processo de livre associação funcionava melhor para ele ter acesso ao que é inconsciente. E o processo de livre associação é a pessoa comunicar ao analista tudo que lhe viesse à cabeça, tentando não exercer nenhuma orientação consciente ou censura, né? E aí, então, ele vai perceber, né, que nós temos dois tipos de processos mentais. O primeiro, que são os pensamentos e as lembranças, que facilmente a gente acessa pela atenção, e aí, no primeiro momento, ele chamou esse material de pré-consciente. Então, se eu quero me lembrar, por exemplo, do beijo que eu dei ontem no meu namorado ou namorada, eu volto a atenção para aquilo e aí eu me lembro com alguma rapidez, com alguma facilidade do evento, né? E os elementos psíquicos, né, o segundo tipo de processo mental, são os elementos psíquicos que se tornaram conscientes, mas à custa de muito esforço, porque eles eram barrados por uma força considerável. E ele usou no primeiro momento o termo inconsciente. Então, quando ele abandona aí esse método da hipnose, na verdade, ele descobre o fenômeno da defesa, né? E o fenômeno da defesa, de uma maneira geral, na verdade, é um mecanismo pelo qual o ego, então, que aí já é uma outra maneira de compreender o aparelho psíquico, não só como pré-consciente, inconsciente e consciente, mas com uma outra maneira de se pensar, onde nós teríamos o id, o ego e o superego, que aí talvez vocês já tenham estudado em outras disciplinas, mas que a gente pode retomar isso mais para frente. Mas aí os mecanismos de defesa, o fenômeno da defesa, então, é um dos mecanismos pelos quais o ego ele se protege de uma representação desagradável ou ameaçadora. E por isso que não é tão simples a gente ter acesso ao conteúdo. Acho que, na verdade, o que a gente pode dar um destaque é que o grande diferencial da psicanálise foi justamente o de buscar desvelar, dar à luz a lógica do inconsciente, né? Porque até o início do século passado, na verdade, isso não era questionável. O que eu percebo sobre o mundo, o que eu percebo sobre mim, está na razão, está na minha consciência. E, na verdade, o Freud vem dizer e tentar desvelar um pouco como é que essa lógica do inconsciente funciona. Enfim, então aqui no slide 4, então o que eu tenho é que um processo mental inconsciente, ele pode ter um efeito no comportamento e no pensamento, né? Que aí era esse mecanismo indireto pelo qual Freud poderia ter acesso a esse material inconsciente, né? E e com significados, na verdade, que são desconhecidos para a pessoa, né? Que às vezes quem está de fora até consegue olhar e falar, né? A gente tem várias experiências no dia a dia que a gente pode pensar disso. Nossa, mas está tão claro para mim que ela está fazendo isso por causa disso, disso e disso, mas para a pessoa aquilo não há uma consciência daquele processo, daquele possível significado. E aí o que o Freud então vai destacar é que a consciência e o funcionamento mental são coisas diferentes. Para a época isso era algo bastante
interessante. Bom, um outro elemento importante aqui no slide 5 se refere aos impulsos, né? O Freud, como eu disse, como ele era neuroanatomista e neurologista, então havia uma busca por um sentido fisiológico, né? Hoje, na verdade, tem várias leituras até da neurociência tentando validar ou destituir algumas dessas hipóteses que o Freud tinha em relação ao funcionamento mental, porque você tem, ao longo aí de mais de 100 anos, uma compreensão melhor do nosso aparelho psíquico e ainda assim com inúmeras dúvidas, né? Mas o Freud ele buscava, então, na tentativa sempre de observar os fenômenos que ele estava observando com os pacientes dele à luz do método científico, então ele foi buscando generalizações e possíveis modelos teóricos que pudessem explicar os fenômenos que ele via e que ele via que se repetiam. E aí também foi fazendo uso, escolheu alguns termos da física, embora ele fosse dizer, olha, eu estou dizendo que energia não é a mesma coisa que energia física, mas ele usa esse termo similar para tentar explicar e dar um conceito para um outro fenômeno, né? Bom, e aí então vem o conceito de impulso. Na obra do Freud você vai ver sempre questões em relação à tradução, né, do alemão para o português ou do alemão e inglês e depois para o português, como é que as palavras são traduzidas. Então, impulso também pode ser encontrado como instinto ou como pulsão e são coisas um pouco diferentes. O Charles Brenner, que é o autor que eu escolhi para fazer essa apresentação da aula, ele usa o termo impulso, né? E aí ele vai dizer então que diferente do instinto animal, que quando tem uma necessidade, geneticamente ele já tem uma ação para satisfazer aquela necessidade, né? Então há uma demanda imediata de uma resposta motora, o impulso no homem vai tratar do estado de excitação central em resposta ao estímulo, tá? Então, na verdade, ele continua dizendo que há uma necessidade, né, que vai gerar este estado de excitação central em resposta a este estímulo, que é proveniente da necessidade, né? Ou, na verdade, o Freud vai partir da ideia do desamparo do ser humano, né? E a necessidade de você ter as suas necessidades satisfeitas pelo outro, mas, na verdade, quando há o impulso no homem, a atividade motora que segue, ela é mediada pelo ego, e que aí vai permitir que esse impulso seja modificado pela experiência e pela reflexão. Então, eu até tenho um constituinte psíquico, né? E aí, para as necessidades humanas, de uma maneira geral, mas ele está pensando mesmo em fome, em sexo, né? Mas que, quando em ação, eu vai produzir um estado de excitação psíquica ou de tensão. Então, assim, o impulso é esse constituinte psíquico, mas ele é sempre mediado aí pelo ego. Então, antes da necessidade ser satisfeita, o ego pode mediar, né, na medida em que ele vai se desenvolvendo. Enfim, aqui no slide de número 6, vai ficar um pouco mais claro qual é a sequência que é característica da ação do impulso. Então, eu tenho a necessidade, isso produz a excitação que leva à atividade. E essa atividade promove a cessação da excitação ou a cessação da tensão e a gratificação, a satisfação, certo? E aí, então, um outro termo importante é esse de energia psíquica. Bom, só retomando um pouco essa questão da gratificação, isso é uma sequência interessante de se pensar, porque os terapeutas ocupacionais da década de 50 e 60 fizeram uso destas ideias para poder pensar os seus processos terapêuticos, né? Bom, aí um outro conceito que também está relacionado, que é importante a gente compreender, então, é o de energia psíquica, né? E energia tem a ver com com o que o tanto que eu invisto
nos meus objetos psíquicos, tá? Então vamos lá. Tem um outro termo que se chama catexia, que é a quantidade de energia psíquica que se liga à representação mental de uma pessoa ou coisa. Então, quanto maior a catexia, quanto maior a quantidade de energia psíquica que tá envolvida, maior é o objeto psiquicamente falando. Então, pensamentos, imagens, fantasias do objeto. Um exemplo clássico, né, para a gente entender esse fenômeno é a relação entre a mãe e o bebê. Então, sempre lembrando que o bebê ele vai construir a representação mental da mãe na mente do bebê, certo? Então, o que que o bebê tem? Ele tem, por exemplo, fome e o seio, que é parte da mãe, né, vai satisfazer o seio e o movimento de sugar, né, oferece então a gratificação, oferece a satisfação daquela necessidade. Então, eu tenho um grande investimento de energia nesse objeto, né? A satisfação, ela fica ligada à imagem do objeto e ao movimento que gerou essa descarga, né? Esse também é um outro fenômeno que os terapeutas ocupacionais daquela época fizeram bastante uso, certo? Bom, tipos de impulso. Que tipos de tensão existem para os seres humanos? Também é bastante explorado isso na literatura da psicanálise, mas a gente vai voltar para esse início, para essa questão bem básica, para a gente poder compreender os textos dos TOs. Então, o Charles Brenner, ele separa ali no impulso sexual ou erótico, que é chamado de libido, e no impulso agressivo. Bom, no desenvolvimento infantil, que eu sei que vocês já estudaram um pouco quando fizeram no primeiro ano a disciplina que abarcou o desenvolvimento infantil. Então, os desejos e os comportamentos sexuais que influenciam o comportamento e buscam por gratificação. O que o Freud foi observando é que essa libido, né, essa quantidade essa tensão, ela está presente de diferentes maneiras. Vou beber um pouquinho de água aqui. Ela está presente ao longo do desenvolvimento e tem regiões corporais específicas que estão mais investidas aí das possibilidades de gratificação. Então, na fase oral, a boca, os lábios e a língua; na fase anal, o ânus, né, toda a questão do prazer e do desprazer e do controle, né, das fezes e, né, do material que se expele; na fase fálica, o pênis no menino e o clitóris na menina; e na fase genital, que aí seria uma fase mais adulta, onde isso estaria um pouco mais integrado. Bom, por que também é importante falar sobre isso? Porque essa também isso faz parte de toda a teoria de relação objetal, que eu vou falar no próximo slide, que foi a principal parte da teoria freudiana que os terapeutas ocupacionais fizeram uso naquela época. Bom, então falando um pouco da libido, o fluxo da libido de objeto para objeto e uma nova modalidade de gratificação para outra, durante o desenvolvimento psicossocial, pode variar de uma pessoa para outra. O que ele está dizendo aqui é que, na verdade, eu vou tendo um fluxo e um movimento e uma, né, da libido e da energia psíquica que é investida ao longo desse processo de desenvolvimento, que isso pode ser particular de uma pessoa para outra, mas que de uma maneira geral segue este caminho, né? E que pode acontecer concomitantemente também, enfim. O nosso objetivo aqui não é tanto entrar em detalhes e se aprofundar na teoria psicanalítica, mas é compreender o que da teoria psicanalítica fez sentido para os terapeutas ocupacionais da década de 50 e 60 inicialmente, né? Bom, então,
A relação com objetos, que significa principalmente pessoas, eu vou pensar em objetos, lembrando lá do outro slide, que é a representação mental daquilo, né? E esse processo de gratificação. Então, olha lá, a experiência de satisfação fica associada à imagem do objeto que proporcionou a satisfação, assim como à imagem do movimento que proporcionou a descarga. Lembrando do exemplo do bebê, né? É a imagem do seio e a imagem do movimento do sugar que vão se constituir aí, então, o que vai oferecer a descarga, né? Tanto é que a criança depois ela também passa a usar esse mesmo movimento em outras explorações do mundo, tá? Enfim, então o que é ativado é o traço da memória e não o objeto real. Mas também o que a gente pode pensar é que tais experiências de prazer e também as de dor, que a gente também não vai discutir muito nessa aula, elas vão demarcar os afetos e os estados de desejo do sujeito, a maneira como a pessoa também pode vir a se desenvolver, a se relacionar, a sentir os seus afetos, né, em relação a esses objetos, né, em relação àquilo que ela coloca, que vira uma representação mental para ela. Acho que esses são os principais elementos para a gente poder fazer a leitura dos textos dos terapeutas ocupacionais com alguma ideia do que é que eles estão falando e por que eles estão propondo o que eles estão propondo, certo? Esses dois livros foram os que eu utilizei, embora o do Charles Brenner tenha sido o mais utilizado, para poder ajudar vocês a fazer essas compreensões iniciais ou resgatar de outras disciplinas que vocês já tenham estudado isso. E era um pouco por aí. Anotem questões, dúvidas que vocês venham a ter tido, inclusive com essa aula, para a gente conversar em sala de aula. Um grande abraço.